Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Vamos ler o versículo 1. Isso. Segui o amor, a caridade, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Amém? Glória a Deus. Ou seja, a exortação que Paulo faz aos Coríntios são sobre os dons espirituais. E os dons espirituais só são ensinados na carta de Paulo aos Coríntios, porque era um local onde havia muita confusão acerca dos dons espirituais. Na verdade, eles achavam que qualquer manifestação espiritual vinha de Deus. Então, Paulo teve que explicar várias coisas para eles, no capítulo 12, a partir do versículo 1, que nem todo espírito é de Deus, né? Tem que ter cuidado, mas eles acreditavam. E no capítulo 14 todinho, que a gente não vai estudar hoje sobre o capítulo 14, ele educa a igreja sobre o dom, as línguas estranhas, não o dom de línguas, né? Mas sobre as línguas estranhas e as profecias. Mas a gente vai aprender sobre os dons espirituais. E no capítulo 2 diz assim: acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes, porque eles eram. Vós bem sabeis que éreis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema, ou Jesus é maldição, Jesus não presta, né? Anátema é Jesus, é algo que deve ser evitado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Amém. Irmãos, a gente estamos numa igreja pentecostal. Amém? Amém. A igreja pentecostal, por que tem essa denominação? Igreja pentecostal. Porque nós cremos ainda na manifestação que houve no dia de Pentecostes, no ano ao qual o Senhor foi assunto ao céu. E naquele mesmo ano, eu creio que no mesmo mês, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus inaugurou a igreja. Aleluia. Fazendo aquelas 120 pessoas que estavam no cenáculo a falar em outras línguas e profetizar em outras línguas. Glória a Deus. Eles começaram a falar maravilhas de Deus. Aleluia. Com línguas que eles não conheciam. Glórias ao seu nome. Ali foi inaugurada a igreja. E nós, como pentecostais, nós ainda acreditamos que a manifestação do Espírito Santo é algo para os nossos dias. Amém? Nós ainda temos essa crença no nosso coração. E para nós é tranquilo, amém? Amém. A gente não, né? Todos nós cremos que ainda Deus concede do teu Espírito Santo para que haja variedade de línguas, profecias na igreja, revelações, curas divinas, expulsão de demônios. Nós cremos em tudo isso.
Mas a maioria dos cristãos não crê. É algo... O Brasil é o maior país pentecostal do mundo. Mas se você for nos Estados Unidos, eu conversei com quem está lá, você não acha nenhuma assembleia. Depende do lugar, você não acha. Então, assim, não é algo tão comum fora do Brasil. No Brasil, somos hegemônicos. É verdade. Mas saindo do Brasil, se você for para a Argentina, já não tem tanta igreja pentecostal. Se você for para o Paraguai, tem pouca igreja pentecostal. No Chile mesmo, tem pouca igreja pentecostal. E é ao lado do Brasil. Na Europa, pouquíssimas igrejas pentecostais. Eu estava vendo uma moça que mora em Portugal, que ela é evangélica, imigrou para lá, ela falou que foi procurar uma igreja, achou uma igreja. Eu acho que até que era uma Assembleia de Deus, e ela falou, só tem brasileiro, português quase não tem. Ou seja, assim, o pentecostalismo, ele é muito forte no Brasil, na Colômbia, e é muito forte na Coreia do Sul. E na África. E na África também ele é muito forte. Não era. Até uns 30 anos atrás, era mais um domínio das igrejas batistas, presbiterianas e metodistas. Mas hoje, realmente, na África, há um grande domínio das igrejas pentecostais. E foi Deus que fez a obra lá. É porque lá não dá para brincar de crente, né? Aí, realmente, Deus começou a usar os seus servos. Mas a maioria dos cristãos no mundo, na Europa, por mais que assim, a doutrina pentecostal, ela se desenvolveu nos Estados Unidos e na Inglaterra praticamente ao mesmo tempo, independente. É bom dizermos que o pentecostalismo não começou na Rua Azusa, lá em 1906. Já existia vários movimentos pentecostais na Inglaterra, Estados Unidos, País de Gales, Escócia. Em muitos lugares já existia pessoas que falavam em línguas, já tinha missionários, pastores que pregavam sobre cura. Vocês sabiam que muitas igrejas não oravam por cura? Não oravam. Até mais ou menos uns 120 anos atrás, 130 anos atrás, não existia esse negócio de orar pela cura. Porque muitos dos nossos irmãos não acreditavam mais na atualidade dos dons espirituais. Isso, pelo que eu li, começou mais ou menos no ano, meu Deus. Se eu errar, irmãos, é porque essa parte eu não vi. Começou com um bispo de Roma chamado Praxeas. Se eu não me engano, foi no ano 220, mais ou menos no terceiro século, ou na metade do segundo, depois de Cristo, no tempo de Tertuliano. Teve uma confusão com os montanistas não aceitaram o domínio dos bispos. O negócio de episcopal já vem de longe. Não aceitou o negócio dos bispos sobre as igrejas. E houve também um outro problema. Muitos bispos estavam proibindo as manifestações espirituais. Já estavam proibindo. Aí levantou um homem chamado Montano. Aí ele se levantou contra duas coisas: a proibição do Espírito Santo se manifestar na igreja e o domínio dos bispos, os bispos monárquicos. Ele não gostou. Aí ele criou um movimento montanista de igrejas que ainda acreditavam no agir dos dons do Espírito Santo na igreja e também zero poder dos bispos, né? Mas assim, se você ler sobre o montanismo na internet, só fala mal. Era um falso profeta. Ele dizia que ele era o Espírito Santo. Ele dizia que era o Paracletos. Aí pergunta, busque um livro de Montano. Não existe. Simplesmente são os críticos dele metendo o pau nele. Mas quando eu li a história, eu falei, tá certo. Quem é o homem para proibir o Espírito de Deus de agir na igreja? E eu sou congregacional também, tá certo, tem que acabar com isso. Ele tá todo certo. Agora as heresias que falam contra ele, se ele realmente falou, ele tá errado. Mas assim, eu nunca li nada dele.
Duas pessoas que você não vai ler na história que só fala muito mal. Pelágio e Montano. Mete o pau no Pelágio. O Pelágio falava que é salvação pelas obras, blá, 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 blá. Não tem um livro, não tem uma cartinha de Pelágio, mas diz que ele falou. Irmão, se você for perguntar para alguém que fala mal de mim, misericórdia, né? Tem que perguntar para mim, né? Que eu sei mais da minha vida do que qualquer pessoa, né? Então esse que é o problema. Mas voltando, foi isso. Então, mais ou menos, né, no terceiro século, segundo século, a igreja proibiu a manifestação do Espírito Santo através do bispo de Roma, Práxia. E foi uma confusão, houve uma divisão na igreja nessa época. Algumas igrejas, mesmo debaixo da autoridade monárquica, né, debaixo da autoridade dos bispos monárquicos, mesmo assim eles continuaram crendo, mas a maioria deixou de crer. E as que não aceitaram de nenhum foram chamadas de montanistas. E depois eles foram brutalmente perseguidos e hoje desapareceram. Mas o que acontece? Mas qual que é a base bíblica que vem desde os tempos de Práxia para dizer que nós não podemos mais falar em variedade de línguas pelo Espírito Santo? Qual que é a base bíblica para dizer que não há mais profecias na igreja? Não estou falando profecia que vai ser incluído nas Escrituras, mas uma profecia como Ágabo, que avisava Paulo que ele seria preso. Existia esse profeta chamado de nome Ágabo, que ele avisou para Paulo que ele seria ligado em Jerusalém. Quem disse que esse tipo de profecia não pode existir? Porque a profecia lá de Atos 2 do Pentecoste não pode mais acontecer. Por que não pode mais acontecer as profecias que houve lá em Atos capítulo 10, capítulo 11, da casa de Cornélio? Por que não pode haver as profecias ao qual Paulo, no capítulo 18 de Atos, aqueles 12 varões de Efésios receberam o Espírito Santo e começaram a profetizar? Qual que é a base bíblica? Olha, irmãos, é aquilo que a gente tem que respeitar cada religião, né? Cada um tem, cada igreja, cada movimento, cada teologia, mas eu não consigo ver base bíblica para proibir ou deixar de acreditar que Deus age nos dias de hoje. Mas a base que eles usam é 1 Coríntios, capítulo 13, os versículos 8 e 10. Versículos muito conhecidos da palavra do Senhor, talvez dos capítulos mais lidos da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 13, os versículos 8 e 10. O amor nunca falha, ou a caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência ou conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Amém? Essa é a base bíblica. Tá vendo? Está dizendo que quando viu que é perfeito, será aniquilado. Aí eu pergunto para os irmãos, o que é o perfeito? Que quando ele vier, vai acabar as línguas, vai acabar as profecias e vai acabar o conhecimento. O que é esse perfeito? Pode ser, né? Mas, segundo a teoria que não há mais o agir de Deus nos nossos dias, é o cânon ou o Novo Testamento completo. Quando acabou o Novo Testamento, começou lá, provavelmente no livro de Gálatas, e terminou no livro de Apocalipse. Aí tem os 4 evangelhos, tem as cartas paulinas, as cartas joaninas, as cartas petrinas, o livro de Hebreus, tem a carta de Tiago, a carta de Judas. Acabando esses 27 livros, segundo eles, é a palavra perfeita, então não precisa mais do agir do Espírito Santo, porque nós já temos a palavra de Deus, então é dispensável haver línguas estranhas, profecias, é dispensável haver curas, expulsão de demônios, revelação.
que os irmãos acham, hein? O que eu acho, pastor, é que a gente não pode separar um do outro, porque um completa o outro. Porque, olha, a palavra, o Espírito Santo, ele nos convence. Sim. Então, se a gente parar de acreditar no Espírito Santo, a palavra não vai ter força alguma. Amém. Mas não entendo. Mas o perfeito, o que os irmãos acham que é o perfeito, que quando ele houver, vai acabar a necessidade de ter dons espirituais? É a Bíblia menos completa? Ou não? O perfeito. Eu creio que esse perfeito seria Cristo. Quando ele vier, a gente não vai precisar mais, porque, olha, o Espírito Santo, ele veio para nos ensinar, nos orientar. Então, se nós não tivermos ele, nós não vamos ter sabedoria como lidar, como ser manso, como orar, como ler uma boa palavra para uma pessoa que está necessitada. Porque eu vejo assim, muitas vezes... Só consertando, eles creem no agir do Espírito Santo, eles não creem nos dons espirituais. Eles creem que você pode ser usado para pregar, usado para orar, só que eles não creem que haverá profecias, línguas estranhas, dons de cura, essas coisas eles não creem. Então o perfeito, forçar que é o cânon do Novo Testamento completo, não é o que a Bíblia diz. Está em aberto. Quando vê o que é perfeito? O que é perfeito? É como eu estou falando, pode ser Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vier, é que haverá perfeição. Pelo meu entendimento, o perfeito não é o cânon do Novo Testamento completo, mas é quando Jesus vier aniquilar a morte, aniquilar o pecado, o estado de perfeição, e que Deus será tudo em todos. Para mim, isso é o perfeito. Porque onde há pecado, não há perfeição. Aonde há morte, não há perfeição. Aonde há doença, não há perfeição. Sim, a palavra de Deus é perfeita. Mas, quando vier o que é perfeito, com certeza, é quando vir o estado de perfeição completo. Primeiro, esse povo que fala isso, nem crê que a Bíblia é perfeita. Vocês viram a quantidade de versões que tem de Bíblia? É nova tradução do Novo Mundo, é nova tradução da linguagem de hoje, é nova versão internacional, é Almeida Revista Atualizada, né? Então, NVI, nova versão internacional, é para todo lado. Então, nem esse povo crê que a Bíblia é perfeita. E por que eles falam que quando vier o perfeito é o que nos das Escrituras? Não é. Eles não creem nisso. Eu creio. Eu creio, de todo o coração, que cada vírgula da palavra não se omitirá nem um tio, nem um jota da lei, até que tudo seja cumprido. Aleluia, Jesus. Passará os céus e a terra, minhas palavras não passarão. Ou seja, deixará de existir um dia. Os céus e a terra, minhas palavras não deixarão de existir. Amém? Então, não dá. Então, assim, é uma forçação falar, não, eu creio na Escritura. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que um dia nós teremos, todos nós, chegaremos a ter a perfeição do conhecimento. Porque hoje nós somos meninos. Hoje nós não vemos completamente, mas um dia nós o veremos face a face. Então esse perfeito, sintetizando, é Jesus vindo mesmo. É Jesus vindo e estabelecendo o seu reino eterno. Não dá para dizer o que é o cânone das Escrituras. Por quê? O cânone das Escrituras é perfeito? Sim. Mas quem interpreta? É o homem. E o homem é imperfeito. Então eu interpreto pela palavra de Deus que ainda há dons espirituais, mas as pessoas não creem que não. Tem gente que crê que virá o anticristo, tem gente que não crê. Tem gente que crê que vai haver o milênio, tem gente que não crê. Tem gente que crê que há arrebatamento, outros não. Tem gente que crê que há curas, outros não. Então assim, o homem é imperfeito. Então a perfeição vai ser um estado ao qual não há dúvidas, não há nada que deixa margens para nossas dúvidas. Amém? Então, assim, e também eles usam muito também, essa aqui eu vi depois, Hebreus
capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente, falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Aí o que eles interpretam? Que no passado era necessário haver profetas, mas que hoje, como Jesus já apareceu, não há mais essa necessidade. Mas eu não vejo assim nenhuma lógica nisso, porque o homem continua pecador. E qual que é a lógica de haver dons espirituais? Também está em Hebreus capítulo 2, os versículos 3 e versículo 4. Hebreus, nos irmãos está pertinho, né? Capítulo 2, versículo 13 e 4 diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, que está só pelo Senhor, né? Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos e discípulos, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. O que eles falam? Tá vendo? Deus só testificou para os do passado, não para nós. Só que aqui não está dizendo que não vai mais testificar. Testificou com eles, mas também não diz que não mais testificará. Porque o que diz a palavra do Senhor em Marcos, isso aqui tem que ser nosso textual, né, irmãos? Esse é o textuário do Pentecostal. Marcos capítulo 16, o versículo 15. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, para mim essa é a parte mais importante, pregaram por todas as partes. E que Jesus fez? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Irmãos, tem demoniado hoje em dia? Tem. Então a igreja precisa expulsar os demônios. Amém. Até dos batizados, né? Dos congregados. Mas precisa, tem demoniado, porque a gente tem que expulsar. Tem pessoas que precisam ouvir o evangelho? Sim. Tem pessoas que estão doentes e ser curadas? Sim. Tem. E que a Bíblia diz: os sinais seguirão os apóstolos, os discípulos, os que os discípulos alcançaram. Não, é aos que crerem. Aleluia. Não é um ou outro, é aos que crerem. Aí tem mais um versículo. Esse versículo aqui foi o versículo quando a denominação... não, eu ia falar uma grande mentira para vocês. Quando deu a confusão lá em Belém do Pará, no ano de 1911, que tinha a irmã Celina falou em línguas estranhas da Igreja Batista de Belém do Pará, deu uma divisão. O pastor não gostou. Qual que é o nome dele? Acho que era Raimundo Nobre. Raimundo Nobre. E depois ele, acho que... Não, ele se converteu. Não, já era crente, né? Mas depois ele, bem no fim da idade dele, as pessoas que ele excluiu foram que ajudaram ele na doença. E o que acontece? Eles excluíram quem acreditava, tinha 30 pessoas. Aí deu uma divisão. Parece que, segundo Gurnaving e Daniel Berg, tinha 30 pessoas e 16 eram pentecostais, e os outros 4 não quiseram falar nada, e 12 foram a favor de excluir os pentecostais.
mas a gente não tem como confirmar, né? E aí eles fizeram uma nova igreja, e um irmão, lá bem simples, do Belém do Pará, Deus deu uma palavra para ele. Deus deu uma palavra para ele, ao qual ele conseguiu mostrar que o Espírito Santo ainda estava agindo na igreja. Porque não, é o cão das Escrituras, então não tem mais dom do Espírito Santo, isso era com os apóstolos, isso não existe mais, não há mais necessidade. E aí então o que aconteceu? Ele leu Atos capítulo 2, o versículo. Vamos ver se eu acho o versículo. Atos capítulo 2. Dá um pausa aqui. Amém. Atos capítulo 2, versículo 39 diz assim: porque a promessa vos diz a respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão de longe, a tantos quanto nosso Deus chamar. Por quê? Vamos ler o 38 para entender melhor? Porque os irmãos perguntaram: o que faremos, varões e irmãs, para sermos salvos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Aí que Pedro fala, porque a promessa, que promessa é essa? A promessa diz ser salvo em nome do Senhor Jesus Cristo, receber o perdão dos pecados e receber o Espírito Santo. É a respeito de vocês, judeus, os vossos filhos e a todos os que estão de longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Não diz época. Pastor Marcelo, essa contexto foi dirigida ao povo de Israel, não foi? Mas o que Pedro falou? É para vocês, judeus, os vossos filhos, os que estão de longe e a tantos quanto nosso Deus chamar. Amém. Entendeu? Então não tem só judeu, é para todos. Tanto que é para todos que o próprio Pedro testemunhou a primeira vez que o Espírito Santo usou com seus dons de profecia e de línguas os gentios na casa de Cornélio, no capítulo 11 do livro de Atos. Então ele mesmo foi testemunha que Deus queria derramar os seus dons para todas as pessoas. Não era só para judeus, não era só para israelitas, eram para todos a quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então assim, para mim, eu não tenho nenhuma dúvida, os dons ainda são atuais. Glória a Deus. Quem não crê, amém, né? Quem não quer acreditar, seja feliz, né? Que cada um crê no que quiser. Quem somos nós, né, para dizer alguma coisa para alguém, né? A pessoa não quer acreditar, não quer receber, amém, não vai receber e seja feliz. Vai ser igual aquele rei que chegou diante de Eliseu e Eliseu falou assim: pega o arco. Aí ele pegou, pega uma flecha, é a flecha do livramento do Senhor, agora atira na terra. Ele atirou 3 vezes. Aí Eliseu ficou bravo. Era para tirar ao menos 5 ou 6, que aí você destruiria os sírios. Mas agora é só, você vai destruir 3 vezes, mas os sírios ainda prevalecerão. Ou seja, ele perdeu a bênção. Ele perdeu a bênção. Ele podia ter a bênção de destruir o maior inimigo dele, mas ele não quis. É isso que acontece com quem não crê nos dons espirituais. Não quer, não vai ter a bênção. Vai fazer o que? Não quer, né? Se não quer, fazer o que, né? O Senhor não obriga ninguém. Não obriga. Ó, irmãos, mas não é brincadeira não. Já teve muito pastor. Hoje não acontece mais. Mas assim, no passado, bem no passado, que tinha pastor que não acreditava, falava que era mentira, mas era homem de Deus, e do nada começava a falar em língua. Eita Deus.
Aí, deixa eu ir embora que aqui no meu lugar. Mas, pastor Marciano, vai ser que a todos se crê, mas o Senhor vai usar a gente, cada um específico de um jeito diferente. Não, mas o que está falando? Romanos 12 e 11, mas um só, no mesmo Espírito, opera todas essas coisas, impartindo particularmente a cada um como quer. Isso. Em 1 Coríntios 12, eu sei. Mas assim, eu não estou falando só dons de língua, estou falando dos dons do Espírito Santo. Tem os dons de serviço? Isso. Existem dons espirituais e tem os dons ministeriais. Né? Os dons ministeriais estão em Romanos capítulo 12. Né? E os dons espirituais estão em 1 Coríntios 12. Mas eu estou falando dos dons espirituais, que são 9. Não é verdade? É o dom de verdade de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de profecia, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom de discernir os espíritos, o dom da fé, dons de curar e o dom de operação de maravilhas. Eu vou explicar cada um desses. Existem irmãos que não creem nesses 9 dons. Eu creio. E Deus dá a cada um conforme Ele quer, para o proveito da igreja, para o que for útil para a igreja. A pessoa não quer? Deus dá para quem Ele quer. Um dom espiritual. Primeiro, o dom espiritual vem da parte de Deus aos crentes mediante a operação do Espírito Santo. Então é algo que você faz, não é o seu natural. Não é um talento, entendeu? Tem gente que Deus dá talento, gente que é bom de matemática por natureza. O maior matemático deste mundo não fez educação formal. Não foi Isaac Newton, não foi Leibniz, não foi essa raça nenhuma que eu esqueci os nomes. Foi um indiano, Ramanuja. E ele não tinha educação formal, mas ele fazia uns cálculos que demorou séculos para as pessoas conseguirem entender, décadas, para conseguir entender que ele estava certo, porque eram cálculos avançadíssimos. E era um indiano, mas era um dom espiritual? Não, era um talento natural dele. Tem gente que é bom de jogar bola, né? Tem gente que é bom para tocar, tem gente que aprende tudo rápido, mas é um talento natural. O dom espiritual é uma operação. É Deus operando na vida do crente para a edificação da igreja. Para aquilo ao qual for útil. Útil para quem? Útil para o corpo de Cristo. Para o crescimento da obra de Cristo e para a edificação do corpo de Cristo. É verdade? A manifestação do Espírito de Deus é dada para que for útil, ela é utilitária para o Espírito Santo. Não, aí que vem o problema, não para o homem. O dom não é dele. Tem gente que crê que o dom é dele. Aí fala, não, o dom é da pessoa. Não, o dom é de Deus. Deus usa quando quer. Como a gente pode provar isso? Paulo foi usado por Deus para curar, ressuscitar, não é verdade? Só que ele falou, eu deixei Trófimo doente em Éfeso. Mas se o dom é dele, por que ele não curou o próprio amigo? Deus cura quando quer. Na hora que quer. Não somos nós que decidimos. Se eu tivesse o dom de cura, irmão, eu não abriria igreja, não. Não, isso, não é hospital, irmão. Tem aqui o Campo Limpo, descer aqui a rua. Eu chegar, opa, pode ir para casa, manda embora os médicos, manda para a África, porque aqui não vai ter mais doente. Porque vamos curar. Mas o dom não é meu. Aí você fala, mas Jesus curava a todos. Nem sempre. A Bíblia diz que ele foi em Nazaré e curou uns poucos doentes. Ele não curou a todos, porque eles não tinham muita fé. E um dia Jesus entrou num lugar que tinha mais enfermos, tanque de Betesda, o lugar que tinha mais enfermos, de todo tipo de qualidade, só curou um. E aí? Deus age quando quer. O dom não é nosso. O dom é conforme o propósito de Deus para o que for útil. Não é pra gente.
Existem pessoas que têm dons mesmo, de cura. E Deus, na sua infinita misericórdia, usa essas pessoas. E o caso, para mim, mais emblemático é do chamado pai do pentecostalismo nos Estados Unidos, Charles Fox Parham. Pedófilo, maçom, racista da Ku Klux Klan. Mas ele criou uma escola da onde saiu a maioria dos pentecostais, a escola Betel. Ele criou esse seminário e lá saiu a maioria dos pentecostais, inclusive o irmão lá da Rua Azusa, o irmão Seymour, William Seymour. O que acontece? Esse homem estuprou uma criança, não foi preso porque era um grande membro da Ku Klux Klan. Só que um dia um filho de alguém estava com câncer. E chamou o pastor Charles Fox Parham para orar pelo filho que estava em câncer terminal. A criança foi curada. Gente, tem explicação. Não há muitos relatos de cura da parte de Charles Fox Parham, mas naquele dia ele curou. É estranho, né? Então assim, mas Deus faz conforme que é útil. Deus pode usar os vasos, pode ser vaso para honra, para desonra. Deus vai usar os vasos. Pode usar. Acontece. Mas não quer dizer que aquele vaso é um vaso aprovado. Foi um vaso usado. Mas não quer dizer que é um vaso aprovado. Amém? Mas existe para mim, é um dos maiores mistérios do pentecostalismo. Gente que não presta, que ainda Deus usa. Existe. Gente, bandido, adúltero, prostituto, gente metido com tudo que não presta, mas ora e acontece curas. E às vezes é até usado em profecias. É um grande problema. Mas e aquela parte então, pastor, que ele diz atacadinho ao que não nos conhece? É esse caso? É esse caso, tipo assim, ele era usado por Deus, mas não era de Deus. Por exemplo, como é dom de Deus, Deus não tira porque não é assim? Tem essa parte, mas não é bem verdade. Não é bem verdade não, porque a manifestação do Espírito Santo é conforme Deus quer, não é a pessoa. Mas às vezes a pessoa pode ser usada por Deus, né? Não tem uma prova. Tanto que eu disse, Paulo não pôde curar próximo, né? Então depende de Deus, mas Deus usa às vezes, né? Agora, para mim, qual que é a ordem para que a gente possa pregar a palavra? Ao pregar para os que não conhecem a palavra de Deus, eu prego o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E para confirmar o que eu estou falando, aí Jesus cura, aí Jesus liberta, Jesus expulsa o demônio, expulsa o mal, mas o dom espiritual é a confirmação da palavra, não o contrário. Tem gente que não prega a palavra, prega a cura, prega a libertação, mas não prega o Evangelho. Não prega a necessidade dos arrependimentos. Primeiro a pessoa se arrepende, ou ouve a palavra do arrependimento. E quem confirma que a minha palavra é verdadeira é o Espírito Santo através da cura divina da profecia. Paulo chegou a dizer, no capítulo 14, que diz assim, capítulo 14... fala sobre aquele que profetiza. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza, ele edifica a igreja. Aí ele fala uma parte sobre, de outra maneira, versículo 16. Se pois toda a igreja, 23, se congregar num lugar, todos falarem em línguas estranhas, e essa língua estranha não é um dom de língua estranha, é outra língua, e entrarem indoutos, pessoas que não conhecem, ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? É verdade, né? Entra alguém aqui na igreja e está todo mundo falando língua estranha, ou vai entrar alguém que não conhece a palavra e falar, tudo doido, né? A gente fala que está embriagado.
né, como está lá em Atos. Mas, se todos profetizarem e algum douto infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, o dom de profecia é aquele dom que realmente manifesta o que a pessoa deixou de fazer, o que está no coração dela, né? Eu vou contar um pequeno testemunho. A minha avó aceitou Jesus depois da minha tia apanhava que só, mas a minha avó acabou se convertendo. Aí meu avô falou: eu vou naquela igreja, eu vou matar você e aquele pastor, eu vou levar minha peixeira e vou matar os dois. Ele ia matar mesmo. Aí pegou a peixeira, foi para a igreja, ficou lá. Lá tem uma entradinha até hoje, assim, meio estranha, que a porta é assim, tem uma parede no meio, aí tem uma entradinha à esquerda e uma entradinha à direita. Ele ficou bem na porta, bem onde tem a parede. Aí o pastor pregando e falou assim: homem, tu que está aí atrás, hoje tu vieste matar, mas Deus te fala, hoje você vai matar ninguém. Ele lançou a peixeira no chão, falou: aceita Jesus. Hoje acontece mais, mas aconteceu na minha família, então posso contar, né? Ele se converteu, ele virou evangélico. Deixa pra lá, não vou falar o meu avô não. Deixa pra lá, mas foi assim. Então essa é a profecia. A pessoa chega aqui com uma intenção, mas Deus revela o profundo e oculto e escondido, e a pessoa fala: Deus está aqui. Não tem discussão, Deus está aqui. E a língua estranha, não dom de verdade de línguas. O dom de verdade de línguas é uma profecia em outra língua. A pessoa que está falando em dom de verdade de língua, ela está aí também no testemunho. Esse aí não é da minha família não. Que uma irmã muito humilde casou com um francês no Rio de Janeiro. E ela se converteu. E o marido odiava que ela era crente, odiava. E falou: você não vai para essa igreja, acabou, você não vai para essa igreja. Você vai ficar aqui em casa, já que você quer ir para essa igreja, você não vai mais. E ela obedeceu o marido. Só que ela continuava orando na casa dela. E um dia o marido pegou ela de surpresa orando. E aquela mulher começou a falar em língua. Aí quando ela levantou, viu o marido, se assustou. O marido falou assim: vamos para a igreja. Aí foi para a igreja o marido. Aí fez o apelo, mas aceitou Jesus. Aí a mulher ficou assim: meu Deus, o que aconteceu? Eu vou perguntar. O que aconteceu? O que aconteceu? Você se converteu? Você falou que nem pude ir para a igreja. Ele falou que quando eu cheguei, você é analfabeto, está falando francês. E Deus falou comigo. Aí eu entendi que Deus estava me chamando para ser salvo. Amém? Entendeu? Aleluia! Infelizmente a gente não está mais, né, contemplando essas coisas. Mas existe. Amém. Eu também vi um testemunho que pegaram um rapaz lá do Pará para comer mesmo assim, fazer um churrasquinho de gente. Aí Deus começou a usar em línguas e os índios soltou ele. Aí depois ele ficou sabendo que ele falou a língua dos índios. Foi o próprio Deus, né? Então assim, existem os dons espirituais, mas Deus usa como Ele quer. Tem a sua... E esse é o problema. Muitas vezes a gente se impressiona muito com a língua estranha. Mas a língua estranha em si, como Paulo falou, é bom pra gente, né? A gente sabe que Deus está usando seus filhos conforme o seu Espírito Santo. Mas para quem está de fora, serve para nada, né? Você falar a língua para quem está de fora, não havendo o dom de interpretação de línguas, não serve para nada. Então vamos lá, vamos fazer aqui um apanhado de cada dom. Fica para os irmãos depois verem, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 8, amém? Mas vamos ver aqui, o dom de variedade de línguas. O pessoal
da Assembleia de Deus, eles dividem em 3, são 9 dons, então pode dividir por 3. Eles dividem por 3 tipos de manifestação: manifestação verbal, manifestação do saber e manifestação de poder. Dons de poder, dons vocais e dons de poder e dons de saber. Amém? O dom de verdade de línguas é o dom ao qual o Senhor oferece ao crente o poder de falar em espírito, louvar a Deus de modo sobrenatural, uma comunicação direta com Deus, mediante o Espírito Santo, sem qualquer impedimento, numa língua desconhecida ao falante. Pode ser conhecida ao ouvinte, mas desconhecida a quem fala. Amém? Mas existe o dom de interpretação de língua. Esse dom, ele é um dom que anda junto com a profecia e com a verdade de línguas. Quem consegue interpretar línguas estranhas, ele sabe exatamente o que está falando aquela língua, que é uma profecia numa língua que ele não conhece, que ele não aprendeu na escola ou com algum tutor. Então esse dom. E tem um dom de profecia. É um dom que anuncia no nosso próprio idioma, né? Para edificação, exortação e consolação da igreja. Não vamos confundir assim, que essa profecia é como se fosse a profecia de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, ou de Paulo, de Pedro, não. Eu pego essa profecia como o profeta Ágabo. É uma profecia de alerta. É uma profecia de alerta para a igreja. Profecias que Paulo recebia da parte do próprio Deus. Olha, não vai para tal cidade, vem para tal cidade, você vai ser preso. Esse tipo de coisa. Não tem assim, nada novo. Entendeu? Não é aquilo, olha, é que eu vi que o céu é cor-de-rosa, né? Não tem isso. Não. São profecias de alerta para nós que somos membros da igreja, para a edificação da igreja. Mas ela não tem um poder de Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, realmente, Jesus deu esse poder de edificação à igreja aos apóstolos, não a nós. Nós não edificamos a igreja. A igreja já tem... o fundamento da igreja é o próprio Jesus Cristo e os apóstolos. Então, qualquer profecia que a gente fala, ela não tem um poder doutrinário. A profecia que a gente vê, principalmente em Atos, eram profecias de alertas, mais de alertas. E a profecia, ela serve para quê? Para glorificar Deus. Não é verdade? Não acabamos de ler que a pessoa iria dobrar os pés diante de Deus, dizendo que Deus realmente está no meio de nós? Então é para isso, não é para glorificar o outro. Infelizmente, muita gente usa de revelações que eu creio que pode ser colocado como dom de profecia, né? Para crescimento da sua denominação. E não para a glória de Deus. Mas a profecia é para quê? É para a glória de Deus. É para o convencimento do ser humano, principalmente de fora. E para os de dentro, como alerta. Os de fora, para revelar os segredos do coração. Amém? E isso é pecado. Querer usar o dom de Deus para enriquecimento é pecado ou não é? Onde está isso? Atos, o capítulo 8. Atos, capítulo 8, a partir do versículo 18. Pedro e João foram até Samaria, eles impuseram a mão nas pessoas, as pessoas receberam o Espírito Santo. E Simão, o mago, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu dinheiro a eles, dizendo: dai-me também a mim este poder, para aquele sobre a quem eu puser a mão, receba o Espírito Santo.
Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Não se pode usar o dinheiro de Deus para ganhar dinheiro. E eu acho, irmãos, que esse é um dos grandes motivos que há uma pouquíssima manifestação do Espírito de Deus nos dias de hoje. Eu creio que esse seja o motivo. Esse é o motivo principal. As pessoas, se há uma cura na igreja, já é usado isso para quê? Essa cura já é usada para glorificar a igreja. Ah, Jesus está aqui. Aí a pessoa vai lá e é passado 200 envelopes para a pessoa fazer campanhas e dar dinheiro para a igreja. Então a Bíblia diz que é errado. A gente não pode usar o dom de Deus para ganhar dinheiro. O dom de Deus é para a glorificação do nome de Jesus, do nome de Deus. Amém? Então, esses são os dons que eles chamam os dons vocais. Aí tem os dons de saber. Tem o dom da sabedoria da palavra, que é o saber extraordinário, ortogado diretamente pelo Espírito Santo. Ou seja, é mais ou menos como o profeta Daniel, que tinha uma sabedoria excelente, né? E existem pessoas que têm esse dom, têm uma sabedoria excelente, como Salomão também, né? Tinha uma sabedoria que conseguia trazer soluções para coisas ao qual o entendimento humano talvez não conseguiria fazer normalmente. É o dom de sabedoria. Dom da palavra do conhecimento. Este dom provém um conhecimento sobrenatural e extraordinário. Esse dom, muita gente fala que é o dom de revelação. O que a gente chama de revelação é o dom da palavra do conhecimento. Deus faz conhecer as coisas. Entendeu? Deus faz conhecer os segredos do coração. Está junto com a profecia, mas a pessoa não está profetizando em si. A pessoa já tem a revelação na hora. Aí, como dom de conhecimento. Dom de discernimento do Espírito é saber a origem do Espírito. Se aquela manifestação é humana, se aquela manifestação é diabólica ou aquela manifestação é divina. Temos que ter cuidado, né? Para saber, geralmente é como? Se está glorificando a Deus ou não. Mas muitas vezes a pessoa não glorifica a Deus, mas aquela cura glorifica a Deus, não é verdade? Então é complicado. Então é importante saber o dom de discernimento do Espírito. Porque a Bíblia diz que há um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, amém, irmãos? E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Os fariseus falavam que Jesus expulsava os demônios por Beelzebul. Aí falou: olha, cuidado, vocês podem blasfemar de mim, do meu Pai, mas aquele que blasfemar do Espírito Santo não tem perdão nem agora nem no porvir. Então, qual que era o contexto? Aqueles fariseus estavam atribuindo uma obra do Espírito Santo ao diabo, aos demônios. Então tem que ter cuidado, né? Então por isso que é importante que você tenha um dom, dizer assim, Deus Espírito para falar: ah não, quem usa aquele pastor bandido é o Satanás. Eu não sei, né? Não sei, né? Eu não sei se o diabo faz algo bom também, né? Será que o diabo quer curar alguém? Acho que o diabo, a primeira coisa que acontece é você ficar doente, né? A não ser que ele deu uma doença de origem demoníaca, porque a Bíblia diz que tinha um rapaz mudo e ele era endemoniado. E o diabo sai da pessoa para a pessoa continuar no erro. Se a cura não glorifica a Deus, eu creio que é satânica. Se a cura glorifica a Deus, ela é divina. Amém? Aí tem os dons de poder, é o dom da fé, é a operação sobrenatural da fé para a realização de coisas tidas como impossíveis na expansão do reino de Deus. Amém? É aquela pessoa que Deus dá uma convicção de algo e acontece, né? Mas só aquela pessoa tem. Se ela contar para outra pessoa, é errado. Por exemplo, vamos dizer assim:
É errado você dar o seu tudo. Vamos dizer assim. Deus colocou no seu coração. Deus, não um homem. Falou, olha, vende o seu carro e com o dinheiro do seu carro dá para a primeira pessoa que eu vou te mostrar, que vai bater na sua porta. Mas depois eu vou te honrar. É fé, né? Não é eu que vou ensinar. Fé não se ensina, fé se crê, né? Mas se isso veio de Deus, do Espírito de Deus, é o dom de fé. É o dom de fé. É Deus, é uma confiança em Deus sobrenatural. Não é uma confiança para ser salva. Sabe aquela pessoa muitas vezes fala assim, olha, eu vou para a igreja hoje e vou ser curado. E a pessoa vem e é curada mesmo? Não foi? Aconteceu. Então assim, não. Dom de fé é para crente. Amém? É para crente. Isso. O dom de fé. É Deus dar uma convicção para o crente e ele passa isso para a igreja. Mas ele crê. Que acontece. Mas é o próprio Deus que dá essa convicção. Dons de curar são dons plurais na sua constituição e operação. A palavra curar está no plural no texto grego, indicando diferentes curas para vários tipos de doenças ou moléstias. Ou seja, os dons de curar, aqui piorou, né? Meu Deus. Os dons de curar, eu vou descer aqui. Os dons de curar, eles... Não existe a pessoa, eu só curo câncer, eu só curo diabetes. Não, os dons de curar é de todas as doenças, todas as moléstias. Não é uma e não é outra, é todas as moléstias. Dons de operação de maravilhas. Esse dom, para sintetizar, é o seguinte: chega alguém aqui e tem a mão mirrada e a mão estica. É dom de maravilha. Não é uma cura em si. Ou de repente a gente fala, olha, em nome de Jesus a chuva vai parar agora, e a chuva para. É uma maravilha. São sinais e maravilhas. Esse é o dom de operação da maravilha, né? São milagres extraordinários que não tem explicação. Sabe, um paralítico andar é um dom de cura ligado a um dom de maravilha. É um sinal extraordinário. Quando Josué orou, eu só parou. Sim, é um dom de maravilha. Entendeu? Então, irmãos, essa é a palavra de hoje. E que Deus abençoe cada um dos irmãos.